senador Hamilton Mourão quer propor aos líderes do Congresso uma ação legislativa para anistiar os condenados pelos atos do 8 de janeiro. A proposta ocorreria tão logo se encerrem os julgamentos deles ainda em curso no Supremo. Mourão disse que a votação de uma lei da anistia para os manifestantes seria a única saída possível para reparar os excessos e os equívocos cometidos contra os cidadãos que não tiveram os direitos constitucionais de defesa garantidos. Ana, vamos ver, né, se o Congresso se mobiliza em relação a essa lei da anistia para corrigir, para reparar os abusos e ilegalidades que estão sendo cometidas em relação a todas essas pessoas que foram presas pelo 8 de janeiro. Eu acho que a palavra foi dita ali, né? Os excessos e o abuso de autoridade. Eu voltei aqui no Twitter, né, antigo Twitter, agora X, para ler mais uma vez o post do Gilmar Mendes falando é comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada, né, falando ali da limitação que o Legislativo quer dar ao Supremo Tribunal Federal através de uma PEC. Sonham com as cortes constitucionais da Europa. E aí você fala, bom, eles falam tanto nas cortes constitucionais da Europa, eles falam tanto na Suprema Corte Americana, o Carlo Cauti trouxe as normas, né, os regulamentos aí das cortes europeias. Aqui nos Estados Unidos não existe decisões monocráticas, não existem esses abusos, nem essas decisões, né, de uma caneta sozinha, solitária, e esses excessos, né, essas inconstitucionalidades. E eu acho que é uma anistia, inclusive, correta, porque nós estamos falando da mais alta corte da nação, que está abusando desses excessos, abusando de leis que não existem, né? Trazendo inquéritos sem sequer colocar diante do plenário físico o direito constitucional da defesa ao vivo desses réus. Muita coisa errada, muita coisa errada. Então, acho que é mais uma resposta do Legislativo, mais uma resposta importante do Legislativo, porque aqui, como a gente sempre fala, não é, Paula? Que os vândalos do 8 de janeiro, que eles sejam tratados como vândalos, os criminosos como arruaceiros, como baderneiros. Mas não teve golpe de Estado, não teve tentativa de golpe de Estado, ninguém feriu a democracia brasileira. O atual ministro da Defesa, o Múcio Monteiro, disse isso recentemente, semana passada, numa entrevista para a CNN, dizendo não teve golpe, não teve tentativa de golpe, explicou exatamente as partes técnicas, né, da tentativa, da suposta tentativa de um golpe de Estado. Portanto, mais uma vez, o Legislativo fazendo o papel que a nação brasileira espera que eles façam. Bom, e o STF já condenou os 6 primeiros réus a penas que vão de 12 a 17 anos. Por enquanto, são no total 232 ações. O Ministério Público Federal espera que mais de 1.000 denunciados procurem a instituição para fecharem acordos de não persecução penal e não terem de passar por julgamento no STF. Um último balanço indica que, por enquanto, 301 pessoas fecharam o termo em troca da extinção de punibilidade. Cris, eu conversei com um jornalista, inclusive, que foi preso pelos atos do 8 de janeiro, e ele comentou que alguns advogados estão tentando negociar individualmente esse termo de não persecução penal diretamente com a Procuradoria-Geral da República, para tentar negociar um ou outro termo ali daquele acordo que foi oferecido pela Procuradoria-Geral da República. E um deles, claro, seria confessar, né, o crime. Mas é um absurdo, né, Paula? Eu também tenho conversado com muitos dos presos, eu já gravei 6 ou 7 entrevistas, aliás, hoje gravei mais uma, com uma presa desmentindo, mais uma desmentindo o que a Rosa Weber falou sobre as presas terem aplaudido o ministro Alexandre de Moraes lá, não aconteceu isso, segundo ela, e todos eles falam isso, como é que eu vou confessar algo que eu não cometi? São pessoas idôneas, honestas, que nunca tiveram qualquer envolvimento criminal em qualquer processo, jamais.
nem por injúria, calúnia, difamação, os chamados crimes da comunicação social, que agora estão levando pessoas para a prisão, né? O deputado Daniel Silveira foi uma vítima disso, deveria ter sido processado por injúria, calúnia, difamação, jamais ter sido condenado por ter falado algo que desagradou o ministro, mas eles vêm com atos antidemocráticos, ataques às instituições, as mesmas alegações que estão jogando sobre esses 2.000 presos aí do 8, do 9 de janeiro, alguns presos até semanas ou meses depois disso, né, a título de financiaram atos antidemocráticos, outras acusações levianas, e todos eles dizem o mesmo: como é que eu vou confessar algo que eu não cometi? Agora veja como é cruel. Eles fazem essa chantagem, essa tortura psicológica. E aqui a gente precisa lembrar, não é só o STF. O STF está jogando, está fazendo esses julgamentos, aliás, fora do foro, né? Não são a corte correta para isso, mas está jogando essas pessoas em julgamentos sumários, sem direito à defesa, mas com o aval da PGR, a Procuradoria-Geral da República, quem está no início também dessas acusações aí, em conluio com os ministros do STF. Então, as acusações vieram da Procuradoria-Geral da República, e é a Procuradoria agora que está oferecendo esse acordo, muito entre aspas, né? É tortura psicológica, isso é chantagem. E, para mim, não tem quem me tire da cabeça, é uma opinião minha, é uma forma que esses ministros e esses procuradores da República, aí, da Procuradoria-Geral da República, encontraram para tentar se eximir de futuros julgamentos, né, de futura culpabilidade por abuso de autoridade, porque eles sabem que um dia eles vão ter que se ver com a justiça. Eles sabem o que eles cometeram de excessos aí, desde o início das prisões, o tempo de prisão, o foro errado, tem inúmeros advogados apontando aí todas essas ilegalidades. Então, esse acordo aí, além de abusivo, para mim, ele tem um interesse escuso por trás. Mas voltando ao acordo, aí as pessoas confessam algo que não cometeram, vão passar o resto da vida proibidas de se comunicar nas redes sociais, como tirar a voz de uma pessoa atualmente, né? A gente sempre faz a comparação aqui que as redes sociais são as praças públicas do mundo moderno, então essas pessoas vão ser impedidas de frequentar praças para o resto da vida. Não tem o menor cabimento. Vão ter que passar por um cursinho ridículo para aprender o que é Estado Democrático de Direito, quiçá com professores do padrão Felipe Neto, que são esses grandes pensadores aí que o TSE costuma chamar para fazer propagandinha de processo eleitoral. Então, é tudo muito absurdo, Paula, não tem como. E óbvio que há muitos considerando assinar, porque é melhor ficar preso a esse tipo de punição do que ter que voltar para a cadeia ou ficar 17 anos na cadeia, como está acontecendo com alguns dos outros que já estão sendo julgados. E para finalizar, tem uma multa pesada que eles estão cobrando também. Trabalhos obrigatórios, trabalhos, né, como se fosse uma pena alternativa, um trabalho voluntário, muitas horas, centenas de horas de trabalho voluntário e uma multa pesada. Então, é um absurdo, a gente não vê isso serem colocado para traficante, para pedófilo, para estuprador. Eles vão lá, pagam a pena deles, que é menor do que essas que estão sendo aplicadas aos acusados do 8 de janeiro, e depois vão para a rua, regime semiaberto, se conseguirem emprego, estão liberados, com tornozeleira e tal, mas segundo os juízes com quem eu tenho conversado também, nem traficantes, criminosos, assassinos precisam se apresentar toda semana quando saem para o regime semiaberto. E isso está sendo imposto a essas pessoas também. É tudo muito revoltante, viu, Paula? Pois é, Carlos, quero te ouvir também. Eu estou aqui com o termo, que foi esse termo de não persecução penal, que foi elaborado pela Procuradoria-Geral da República. A Cris trouxe alguns pontos, eu quero trazer aqui, ó. Compromete-se, então, quem for assinar esse acordo, né, cumprir as seguintes condições: prestação de serviço à comunidade, no total de 300 horas. Aí tem aqui prestação pecuniária, que seria a multa no valor de R$5.000, proibição de participação em redes sociais abertas. E aí também tem a participação presencial em um curso com a temática Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12 horas, distribuídas em 4 módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual. Então, algumas condições estão sendo apresentadas pela Procuradoria-Geral da República para todos esses acusados pelos atos do 8 de janeiro.
Não, basicamente, Paulo, aquilo que você leu, a gente poderia definir como a morte civil de uma pessoa, né? Basicamente, não é possível mais ter nenhum tipo de contato social, nem físico, nem por rede social, para sempre. Ou seja, basicamente, você entra num caixão e só aguarda o tempo de que a biologia faça o seu trabalho. Então, é um absurdo, mas ainda mais absurdo, eu só queria comentar aquilo que a Cristina estava justamente lembrando. Curso de democracia, assim, somente em um momento na história foram criados campos de reeducação, que eram os campos de concentração durante regimes comunistas, porque eles não tinham a coragem de fazer como faziam outras ditaduras, que chamam de lager, eles chamam de campos de reeducação, mesma coisa. Você ia para a Sibéria ou para desertos da China interna e ficava lá o resto da vida sendo reeducado. No Vietnã era a mesma coisa, você era reeducado aos princípios da verdade. Se você não aceitava, geralmente você acabava numa vala comum, né? Então, quem reeduca é regime ditatorial. Não existe reeducação em uma democracia. Isso não faz sentido nenhum, especialmente se for uma educação obrigatória. Mas, além disso, um outro ponto que é importante destacar, Paula, essas decisões, essas sentenças que estão sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, lembramos, na base do regimento interno da Corte Suprema, não na base da lei penal que é votada pelo Congresso Nacional, na base do common feeling, né? Do sentido comum que o eleitorado expressa votando em seus representantes. Simplesmente no regimento interno da Corte Suprema. Imagina só explicar isso para, não digo nem um alienígena, simplesmente um visitante de uma Corte Suprema de qualquer democracia que vai do Canadá até Israel até o Japão. Estamos condenando à prisão pessoas na base do regimento interno da Corte Suprema. Em qual país do mundo uma Corte Suprema é a acusação, defesa e também o juiz? E é primeira e última instância também. Em nenhum lugar do mundo. Você recorre para quem? Para o Todo-Poderoso? Mas pior de tudo, e essa parte eu acho não é só grave, é desgostosa a um certo ponto, é profundamente, vai além do irritante. É algo que pede vingança para o céu, é o fato que está sendo decidido tudo com plenário virtual. Não é nem possível ouvir sequer a defesa dos acusados. A gente não pode nem ouvir o que o advogado dos acusados está falando, porque os próprios juízes não querem ouvir isso. Porque eles têm medo de ter um advogado que com coragem fala aquilo que todo mundo quer ouvir, como aconteceu nos primeiros dias em que os advogados puderam fazer suas defesas orais. Então, em qual país do mundo temos um processo criminal onde o advogado de defesa sequer pode se expressar publicamente? É algo que, assim, qualquer livro orwelliano ou qualquer estado, um estado de, não digo nem ditadura, mas um totalitarismo qualquer, até mesmo sul-americano, teria mais dignidade do que o que está acontecendo hoje no Brasil. Pois é, Carlos, só para esclarecer essa questão do plenário virtual, a gente vai trazer aqui mais uma informação, porque não há previsão para que os casos que tiveram pedido de destaque feito pelo ministro André Mendonça sejam apreciados pelo plenário físico do Supremo. O relator das ações, Alexandre de Moraes, antes de liberar os processos paralisados por Mendonça, pretende seguir a análise das demais ações no plenário virtual. Então, para que os dois casos sejam pautados pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes vai precisar liberar. Mendonça pediu destaque em 2 dos 5 processos que estavam sendo julgados pelo sistema virtual. Na justificativa, Mendonça afirmou que há peculiaridades fáticas nos casos e que o julgamento presencial vai possibilitar uma discussão sobre a individualização da conduta e da pena. Os casos são os de Nilma Lacerda e Jupira Silvana. É isso, Augusto. Então, o ministro André Mendonça pediu destaque, para transferir o julgamento dessas duas rés para o plenário físico, só que agora está nas mãos de Alexandre de Moraes pautar esse julgamento, pedir para o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é o presidente da Corte, pautar esse julgamento, então, em plenário físico. Olha, Paula, é mais uma evidência de que é necessário encerrar imediatamente o martírio imposto pelo Supremo Tribunal Federal com equívocos sucessivos, deliberados ou não, desde janeiro, eu ia dizer janeiro deste ano, não, há 4 anos já vem se acumulando desde o surgimento dos inquéritos ilegais conduzidos pelo Alexandre de Moraes. Se o Supremo
tiver um mínimo de grandeza, ele embarcaria imediatamente nessa tese do Mourão. Porque esses inquéritos, esses julgamentos estão condenados à anulação. Eles não podem prosseguir. Eles são ilegais, eles nasceram ilegais. E é aquela teoria da árvore envenenada. Não adianta, os frutos todos são envenenados. O Congresso sempre se mostrou rápido e imaginoso em situações de crise grave. Nós vivemos uma gravíssima crise institucional e política, provocada, essa crise, por esses julgamentos que são comparáveis, sem nenhum exagero, aos processos de Moscou, aos julgamentos em Cuba. Isso não existe. Então, em 1961, por exemplo, para evitar a guerra civil provocada pelo impasse, os militares não queriam a posse do vice João Goulart, que não queriam que ele assumisse o cargo vago pela renúncia do presidente Jânio Quadros. Para resolver esse problema, criou-se o parlamentarismo, em 7 dias, para evitar uma guerra civil, né? Inevitável. Qualquer solução que encerre o drama dos perseguidos pelo Supremo, qualquer solução que encerre agora é bem-vinda. Se for pela anistia, que seja. Por quê? Porque eles não podem mais ficar na cadeia, eles não podem mais ficar expostos a essas exigências que são completamente malucas. Você tem de se submeter a castigos para se livrar de punições impostas por crimes que você não cometeu. É tão kafkiano o negócio que é difícil descrever em poucas palavras. Imagina a Ana explicando ali para a turma nos Estados Unidos. Não dá para explicar. Então tá, não tem prova contra você, mas admita que você fez alguma coisa, porque senão você vai usar tornozeleira eletrônica. Isso pode vigorar? Pode, enquanto você tem uma não declarada, não proclamada ditadura do judiciário. Ela vai chegando ao fim. Que prospere a tese da anistia, que devia ser a bandeira das manifestações de 15 de novembro. Essa é a data certa. Não se faz manifestação aproveitando o feriado, dia santo. Não é por aí. Não é por aí. Isso é coisa aí do PT. A gente tem de usar a data cívica. 15 de novembro você precisa recriar a República Brasileira. Que no momento ela não existe. Existe um arremedo de república. Então, que se espere até 15 de novembro e que se adote uma palavra de ordem única, liberdade para os presos políticos. Ponto. É anistia, então. Congresso sabe ser rápido, repito, que seja. Ana levantou a mão rapidinho, Ana? Rapidinho. Isso, só para acrescentar um ponto no que o Augusto acabou de falar, naqueles 2 julgamentos que nós tivemos o privilégio de assistir, já que o Supremo Tribunal Federal liberou, né, para o plenário físico, foi dito ali num daqueles julgamentos que o réu fulano de tal, dito pelo, se eu não me engano, pelo Barroso, não conseguiu provar a inocência. O réu não conseguiu provar a inocência. A Constituição completamente de cabeça para baixo e desvirtuada, né? Eles não têm que provar a inocência, é o contrário. Então, eu concordo com o Augusto, eu acho que 15 de novembro nós temos que colocar na pauta esse abuso e esse excesso desse desordenamento jurídico que não vai parar aqui, né? O caos já está instalado de uma maneira que o Congresso começou a fazer, né, a tomar essa reação, e agora nós temos que apoiar o Congresso nessa reação também nas ruas.